Oi. Oi. Aceita aí, tá? Porque estou mudando o aparelho aqui, porque o aparelho está dando bom. Está com delay. Tá. Não posso sair desse da rua, tá? Vamos ver se vai dar. Está com delay? Sugiro que deixe os microfones todos desligados e, e ligue só um por vez. Tá, vai ter que trazer a colega de volta, ela se trocou de telefone. Só um pouquinho que ela trocou de telefone. Então, mandar o convite de novo, Jacineide. Mandar o convite novamente. Convite para entrar ao vivo. Estão me ouvindo vocês? Sim? Olá, olá. Tá me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo. Estou ouvindo. Tranquilo. Só esperando agora a Jacineide voltar, ela saiu, vai voltar com os telefones. Tá? Só fazer ela voltar, Sheila. Ô, colegas, falem para a Jacineide para ela mandar o convite novamente. Ah? Ué, ela colocou ali, ela me chamou? É. Que nome dela? Espera mandar o convite de novo. Ó, Então, solicitar novamente, Jacineide. Novamente. vou te ligar aqui. Agora sim, velho. Sim. Tá vendo? Ela tem que mandar de novo o convite, não tá vendo? Só tem um. Ah, tá. Tá dando problema aqui, Danielson. O sistema não está aceitando 4 pessoas. Que estranho. Não? Que estranho, porque será? Ó. Você só pode Alguém tá entrando. avisando aqui. Alguém está entrando pela. E será que alguém entrando pela equipe? Tá, eu tô pela equipe, eu tô abrindo pela Certo. equipe, né? Aham, sim. Aí eu não tô conseguindo aceitar ela porque tá dando como limite 3. E agora? E agora? Ah, Mas a outra vez foi 4, né? Tá já deu o convite para um monte de gente. A outra vez. Agora fica difícil mudar de programa. Tem que... Vamos ver se eu consigo chamar então ela aqui. Isso, ela foi dizendo para a gente chamar. ela. Uhum. Não, mas não dá, não adianta, eu não deixo, tá aqui, aparece ela, eu não consigo nem chamar. Eu vou tentar entrar pelo link para ver se eu consigo entrar pelo mesmo como coordenador junto. E daí para ver se. Eu não vou meter porque eu tenho medo de não me acertar depois. Uhum. Tá. Tá.
Eu vou sair, eu vou sair e daí tu chama a Jacineide e eu tento entrar pelo link do MentoGive. Tá ok. Aumentar. Estou há 24 horas numa viagem. Tentar. Somos nós. Eu e tu, por enquanto. Não é importante. Depois tu faz um corte, vai ficar. Chama ela. Vamos ver se Consegue dá certo. Vou tentar de novo agora, chamar ela. Tem um falando aqui, chama até adicionar. Mas não funciona assim. É, realmente não. Não funciona, não está dando. Jacineide, você está ouvindo, Jacineide? Manda o convite mais uma vez, ver se eu consigo. Tá? Obrigada. Ele mostra ela aqui, ó. Não só em dois na live. Aí ele entra também, né? É. Podemos alternar, eu e ela. A gente pode encerrar e tentar entrar de novo. Porque, Tati, a gente encerra e entra de novo do começo, tá? Vamos fazer assim, então. Pode ir para Daniel, tu fez que mandar um convite agora. Não falar comigo. Muito bem. Danielson está aqui. Vai estar sincronizado no meu coisa seu. Vamos junto agora, fechou? E aí, ele Fechou. Então, mais uma vez, pedir desculpas Ah, aqui desde o começo. Muy bien. Então, a gente vai tentar unificar
nós estamos, então, com muita alegria, iniciando a nova live do grupo Mente Viva. Lembrando que o grupo Mente Viva é um grupo de profissionais, grupos que trabalham junto em prol do crescimento humano e da saúde pública. Então, nós, profissionais da psicologia, psiquiatria, medicina e outras áreas, como a nutrição, né? Estamos todos unidos aí no grupo da equipe para pensar melhor e ajudar a resolver a sua saúde mental, emocional, psicológica, que é o grupo da equipe melhor e ajudar a fazer 2 anos. Hoje, então, nós estamos com uma live que está sendo transmitida também no Facebook, no canal do colega convidado Daniel Senduk, né? E nós estamos fazendo a nossa live pelo nosso Instagram. Está conosco, então, alguns membros convidados aí, compartilhando aonde cada um de vocês, né? Para que a galera possa conhecê-lo. Danielson? Tá tendo delay, né? Mas eu liguei o microfone agora. Eu sou o psicólogo Danielson, aqui do Rio Grande do Sul, psicólogo clínico, e com muita alegria que eu faço parte dessa equipe Mente Viva e também estou à disposição hoje, querendo conversar um pouco sobre qualidade de vida, sobre etarismo, sobre idatismo, né? E que bom poder participar. Obrigado pelo convite e me sinto honrado de estar junto com colegas de tão grande competência. É uma honra estar aqui. Espero poder conversar com todos. Temos também a Tatiana daqui. Então, eu sou a Tati Psico, como todo mundo me chama, né? Estamos aqui juntos para crescermos juntos, ter uma nova visão sobre o envelhecimento. Que alegria! E nós temos também conosco a Jacineide. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar com esses colegas maravilhosos, somando, aprendendo, né? Estamos aqui hoje todos juntos para que a gente possa desmistificar alguns mitos, né? Sobre a velhice, sobre o etarismo, sobre o preconceito, a discriminação. Então, contem conosco, façam suas perguntas, participem, porque é muito bom que as pessoas entrem na conversa, participem, né? Estamos aqui. Aqui em Hamburgo, então, psicólogos de Tomar, também junto aí com a equipe de Peregrina, essa equipe juntos aí com a galera, né? Meu celular Nunes, trabalho na linha humanista, né? Faço parte com muito carinho dessa equipe que a gente criou juntos aí. E hoje, então, com muita satisfação, trago para vocês um tema muito importante, que nós vamos refletir a partir de agora, né? O tema da nossa live é saúde psicológica diante do sofrimento do etarismo social. Saúde mental, psicológica, isso gera exclusão social com etarismo. É um tema técnico que a gente vai descobrir que o tema técnico tem a ver, para nós, para nós entendermos que é o significado do sofrimento. Mas antes de nós falarmos do etarismo, né? A gente está tendo um pouquinho de eco, de repente, para você que está dando eco aí, a gente dá uma fechadinha no microfone que está com o microfone aberto, tá? Então, uma pequena introdução para vocês, né? A gente consegue observar hoje que a nossa sociedade está cada vez mais elitizada, a discriminação social ela vem se alargando, né? Da nossa sociedade hoje como um todo, né? E quando nós falamos de exclusão social, nós podemos nos direcionar para várias ramificações dessa exclusão, né? Hoje, por exemplo, nós podemos falar da exclusão social por idade, tá? A exclusão social por idade tem a ver com a pessoa que vai envelhecendo, no bom sentido da palavra, né? Que vai adquirindo experiência, que vai adquirindo idade, e a gente pode já começar trazendo aí que essa idade adquirida a gente pode traduzir por experiência.
experiência de vida, para poder usarmos já um tema mais humanista, digamos assim. Né? Então, a pessoa vai adquirir unidade e muitas vezes, na nossa sociedade, né, ela vai ser... Mário Quintana, deixe-me envelhecer. Excluída, colocada de cano. Né? Isso acontece muitas vezes nas famílias, quando levam os idosos para os asilos, casas geriátricas, né? Muitas vezes sem necessidade, com apenas a intenção de livrar-se daquele tempo social do cuidado de uma pessoa com maior idade ou com problemas de saúde que possam ter aparecido com a idade. Né? Então, nós falamos desse tipo de preconceito relativo à pessoa idosa com idade avançada. E por incrível que pareça, ele está muito alimentado na sociedade hoje por uma visão socioeconômica. Uma visão socioeconômica que fala do descarte. Descarte do quê? Descarte de tudo aquilo que não me serve. Descarte de tudo aquilo que eu considero velho e sem necessidade para a minha vida. Essa ideia do descarte, aliado ao bem material, ao consumismo, ele vai sendo alargado para as relações sociais. De modo que todas as pessoas que entram nesse quadro não servem para mais nada, não têm utilidade para mim nem para a sociedade, eu descarto essa pessoa como se fosse um bem material. E jogo ela para os campos da sociedade ou oculto elas em casas especiais para isso. Que chama de casas geriátricas e asilos. Né? Então a pergunta inicial que a gente pode começar nessa contextualização é: se tudo que é considerado velho, ultrapassado, descartado, pode ser trocado, será que eu estou atuando de uma forma humana, nas relações humanas, ou estou sendo escravo de uma visão consumista econômica e tratando as pessoas como um bem econômico qualquer? Não tem utilidade, eu descarto ou eu oculto. Então, em termos de fundo, quero passar a bola para as comunidades para que eles possam fazer as primeiras considerações em cima dessa colocação inicial. Acho que pode começar pelo Danielson, por exemplo, né? Pode ser, Danielson? Ok. É uma questão, realmente, assim, uma questão, talvez tenha surgido essa ideia a partir da Revolução Industrial, né, que não houve só uma questão da produção de bens de consumo, e os bens de consumo precisavam ser trocados para manter a indústria do consumo, e daí começava a se criar uma ideia de se descartar aquilo que é velho para poder se recuperar para se adquirir o que é novo. E em certo ponto isso alcançou, com o decorrer do tempo, as próprias relações humanas, iniciando no trabalho, porque daí começou assim a ideia de o funcionário que já não presta mais é substituído por um novo funcionário, né? E isso também acabou gerando um impacto no imaginário social da posição do ser humano como uma coisa. Né? Não é em toda a sociedade que é assim, mas nós, da sociedade ocidental, nós temos essa característica. E a gente precisa resgatar a dignidade intrínseca. O que é dignidade intrínseca? Não é uma dignidade dada por outro, não é uma dignidade dada pela circunstância ou pela cultura, mas a dignidade que se tem em si mesmo. O ser humano intrinsecamente é digno, intrinsecamente é valioso, não depende da sua condição social ou da cultura. E a gente precisa... Oi, estou ouvindo? Danielson, teu microfone está dando para ti, está dando falha no microfone, tá? Eu acho que é geral, né? Então dá uma olhadinha no teu microfone, está falhando bastante. Oi? Tá? Vou passar para depois você conclui, tá, Danielson? Ok. Tá? Precisa passar, acho que eu vou dar uma olhadinha no microfone e passar para trás. Vai lá, Thay. Boa noite. Estou impactada aí com as palavras do nosso
etarismo, ele é sócio-histórico, né? É uma construção realmente histórica, né? E isso está dentro de mim, dentro de você, de todos nós. E é isso que nós temos que romper. O que, Tati? O preconceito. O preconceito com a idade que chega, que vai chegar para todos nós, né? Então, diante disso, saber que o etarismo, ele é crime. Olha como é, né? Esse preconceito, ele é crime. E leva 6 a 1 ano aí de pena. Então, nós temos que pensar, nos adaptarmos como indivíduo, o que podemos fazer nessa melhor idade. O amigo já quer colocar ali as colocações dele? Não, segue. Ok, Daniel, se quiser dar disponibilidade agora, tu consegue? Paula? Não, eu só estava concluindo mesmo. Não sei se está dando certo, estou com um problema técnico, estou revendo aqui. Mas, assim, a ideia mesma é essa, né? É uma construção, e é uma construção que reveste uma realidade. E essa realidade é que o ser humano é intrinsecamente valioso, intrinsecamente digno. E essa dignidade não pode ter limite, não pode ter data de validade para a dignidade humana. Então, da mesma maneira que essa construção de perda de dignidade foi feita, é possível sim a gente pensar numa desconstrução em favor de recuperar a dignidade do ser humano em qualquer idade. O processo de envelhecimento faz parte da vivência humana e cada idade tem os seus limites e as suas conquistas. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer. Obrigado. Então, passamos agora para a Jacineide para as palavras iniciais. Jacineide. Então, como já foi falado pelos colegas, além de uma construção histórica, é social, né? Está aqui no nosso meio, está do nosso lado. Essa questão do descartável é uma coisa que a gente vê o tempo todo. A gente vê na família, a gente vê na sociedade. E o etarismo em si não é somente contra os idosos. A gente pode ver isso com os jovens também. Aqueles jovens que não têm experiência e que são rejeitados no mercado de trabalho porque eles não têm experiência. Uma experiência que só vem se alguém der uma oportunidade, né? Então, é urgente que a gente fale disso, é urgente que a gente provoque uma psicoeducação para que as nossas mentes comecem a reorganizar isso, né? Que a gente possa se reeducar no sentido de respeitar aqueles que são mais velhos, aqueles que têm experiência. Sim. Já tem? Oi? Eu também está falando bastante, tá? Ai, meu Deus. Olha só, está ouvindo? Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Eu estava ouvindo bem. Tá melhor? A gente te ouve, mas está falando bastante o microfone. Não sei porquê, não sei. Posso ter aqui. Tá. Então, a distância, dá uma verificação da distância, tá? Vou pegar um pouquinho para frente, mas... Então, a gente vê nas culturas ocidentais, isso é muito frequente, a gente vê que no Oriente os idosos, eles são respeitados. Eles são respeitados justamente por conta da experiência, por conta dos ensinamentos, por conta de tudo que eles passam para a gente, para os mais jovens, né? E aqui, no mundo ocidental, é o contrário. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a exclusão social causa doenças psíquicas, enfermidades. A saúde mental fica comprometida. Além do desespero, eu estou te ouvindo. Tá. Eu preciso que eu explique um pouquinho, Jacineide, para verificar com os colegas se eles estão ouvindo. Para mim está falhando bastante. Confere, Tatiana, Daniel, vocês estão ouvindo? Só para mim outra coisa. Eu estou ouvindo, dá um eco depois, mas dá para ouvir com clareza. Não sei.
Não sei se é o aparelho, não sei. Não, sabe, você me manda e você me manda de novo, porque eu não estou conseguindo desligar o meu microfone. Desligar. Vou baixar o volume. Vou baixar o meu também. Peraí. Melhorou agora? Tá melhorando. Tá Melhorando. melhorando, né? Isso, a melhorou. Achava para mim só desse interesse, ouvir. Pronto. Então é isso. Quando se trata de etarismo, desse preconceito, dessa discriminação, se trata de exclusão, né, gente? A gente vê que os idosos são excluídos. Gilcemar começou falando sobre as casas de repouso, né? Que antigamente eram chamadas de asilo, hoje são casas de repouso. Aqui na Bahia se chama casa de repouso. Então, não sei como é que vocês chamam aí. Então, muitos são, eu costumo chamar de órfãos de filhos vivos, né? São esquecidos naqueles lugares, naqueles ambientes. E ficam à mercê, muitas vezes, da generosidade da sociedade. Né? A mulher, quem é psicanalista aqui sabe, né? Da época que Freud estudou aquelas mulheres de 30 anos, e muitas delas não casavam, não constituíam uma família, ficavam cuidando dos pais e eram tidas como velhas, como idosas. Depois mudou um pouco a sociedade, né, a consciência social, mas hoje a gente vê a mulher de 30 anos já é pressionada a casar, constituir família. Quando você chega aos 40, o mercado de trabalho já não te acolhe mais. Quando começa a partir dos 50, pronto, você tem que limitar seus desejos, suas vontades, né? Você começa a ser vista como uma pessoa que não serve mais. E é isso que nós, como profissionais da saúde mental, precisamos estar atento o tempo todo para combater, né? Para trabalhar essa psicoeducação social. Ok, gente, muito obrigado por enquanto para começo, tá? Só quero convidar a colega Tati, Ana e o colega Danielson para que se manifestem sobre o som. Como é que está o som para vocês? Eu consigo escutar bem, mas tem um eco no fundo. Juscelmar, será que não tem que desligar também o teu microfone enquanto o outro está falando? Talvez tenha só ficar um microfone ligado por vez, talvez. Eu ouço todo mundo bem. Eu tenho desligado meu microfone para vocês falam, tá? Então, vou tentar desligar sem o microfone para mim estar falando. Também vem. Você melhora um pouquinho. E para vocês aqui, Fica tudo bem. Só batida, mas tá tudo bem. Quem está aqui conosco, por favor, se não estiver ouvindo bem, se tiver algum ruído, sinaliza, por favor, para a gente corrigir, né? Tentar corrigir. ok, vou dar continuidade então ao trabalho. Vamos dar um passinho aqui. Então, o que a gente tem vindo com o positivo para iniciar? A gente está falando da cultura do descarte. Reflexo socioeconômico nas relações sociais. Tá? Então, é como se a sociedade fizesse uma mistura muito grande entre o que é material e o que é humano. Tá? Então, a natureza, como a fonte de esgotamento de consumo, e as pessoas que são muitas como descartadas e não servem mais para a sociedade. Tá? Neste bojo do descaso, que tem que ser lido, né? Tudo aquilo que a sociedade hoje olha e que não serve mais. E é dessa base social que nasce no que nós chamamos de estereótipos sociais. Tá? Desta base social universitária que nascem os estereótipos sociais. E os estereótipos sociais, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, entre eles o etarismo, que a gente já deu uma introdução aqui, né? Esses estereótipos geram uma estigmatização das pessoas.
uma estigmatização social, principalmente o termo que nós estamos falando aqui, que é os idosos, né? Acontece que muitos dos idosos acabam, nas suas subjetividades, aceitando esse descarte para si mesmo e se isolando da sociedade. Acabam se aceitando como que um estorvo para a sociedade. Muitas vezes os idosos são tratados de forma negligenciada, por exemplo, com bases assim, velhos e atrás, caducos, antiquados, quadrados, antigos, loucos, doentes mentais, etc. Muitos idosos são tratados assim na sociedade. E muitos deles acabam aceitando essa estigmatização e se isolando cada vez mais. Seja em casa, seja no asilo ou numa casa familiar. Então, quero contar para vocês, debater a segunda rodada, tá? Essa estigmatização social, esse sofrimento que os idosos acabam adquirindo por aceitar serem um peso para a sociedade, um peso para a família. Como a gente pode lidar com esse sofrimento social, com esse sofrimento psicológico? Passo para vocês a bola e pode começar pela Tati. Então, como o precarismo ele é sociocultural, ele é sócio-histórico, ele é uma construção e ele vem através de propagandas, quando a gente tem as nossas plataformas, os meios de comunicação, onde só explora, né, onde só é colocado a saúde, a coisa boa, a alegria só na juventude. Começa por aí. Quando você começa a ter aquela fala assim, isso não tem mais idade. Já passou da idade. Essa roupa é coisa para velho. Estou sentindo cheiro de velho. São falas que vai colocando o indivíduo, ou seja, vai condicionando o indivíduo a ter esse tipo de preconceito e ter a barreira de viver ou de chegar nessa idade. Hoje é considerado aí a pessoa idosa, nova, com 60, 65 anos. Então, hoje sabemos muito bem que não é mais como antigamente, né? O envelhecer está demorando mais. E vem pela qualidade de vida. E vejo que como combater isso é através da conscientização, da nossa fala, e cada um acolhendo o idoso, ouvindo o idoso e abrindo espaço para ele. Dizendo que não é porque você tem 70 anos, 75, que você não tem mais o que fazer. Pelo contrário, ainda existem sonhos para viver. Quem sabe não é mais com aquela força do adolescente de 15, de 20 anos, mas é com alguém muito maduro que pode viver e fazer umas escolhas diferentes e que a vida continua, como colocou o nosso colega, viver com dignidade, né? Então, saber mesmo que não precisa ser milionário para viver essa idade, ou ser idoso com dignidade. Você pode viver em qualquer classe social, isso vai depender de você, né? De como você acolhe isso e você vive isso. Tem mais que falar? Ok. Mesmo porque, Tati, os idosos hoje muitos deles estão em pleno vapor, digamos assim, né? São pessoas que estão se reinventando a cada dia, né? Entrando no mercado de trabalho novamente, voltando a estudar, voltando a sonhar em ter um curso que muitas vezes ficou adormecido lá atrás, um sonho adormecido até para educar os filhos, para dar o melhor aos seus filhos. Então eles estão provando que eles ainda podem produzir, eles ainda podem ser úteis e são úteis. E a gente precisa entender isso e abrir esse espaço para eles. Então existe lugar
para se viver? Existem sonhos para se realizar? Ainda com essa idade? Com certeza. É a idade que a gente diz, parou, não vou mais sonhar, não vou mais viver intensamente, eu não vou ir para além dos horizontes. Qual é a idade para parar com isso? Nossa. Essa reflexão me fez lembrar, bom, 97% mais de 90% da população brasileira é cristã, e como psicanalista eu poderia usar exemplo da cultura grega, mas eu quero pegar um livro que todo mundo tem em casa, com certeza vocês têm, que é a Bíblia. Né? 90% da população mais tem, e mesmo quem não tem, tem a Bíblia, né? Mas essa discussão me lembrou muito um texto que está no Antigo Testamento, no livro de Joel, e no Novo Testamento repetido letra por letra no livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: os velhos terão sonhos e os jovens visão. Interessante, assim, né? uma promessa de renovo, em que os velhos têm um sonho e os jovens visão. Se a gente parar para pensar em absolutamente todas as etapas, existem limitações e qualificações. Os jovens têm muita força, os jovens têm muito sonho, mas eles não têm visão, ou seja, não têm experiência, não têm senso, não têm capacidade de discernimento, porque falta experiência. Por outro lado, com o passar do processo de envelhecimento, as pessoas vão ganhando experiência, vão ganhando visão, mas vão perdendo a capacidade de sonhar. E daí a palavra porque um profeta traz isso, traz uma visão de esperança, né? Então Joel e depois Pedro vai falar a mesma coisa, né? Uma ideia de esperança em que os jovens possam ter discernimento, visão, e que os velhos possam ter sonho, ou seja, na terceira idade é sim possível sonhar, é sim possível colocar coisas em prática. A experiência que se adquiriu dá uma possibilidade de discernimento melhor para fazer escolhas melhores, planejamentos melhores, e isso não pode ser deixado para trás. Então, assim, lembrar que é um processo, é natural. Uma criança tem muita vivacidade, mas não tem menor discernimento. Um jovem tem muita força física, mas não tem sabedoria. O idoso tem menos força física, mas ganha em sabedoria, ganha em experiência. Aproveitar a vida em cada um dos seus momentos. E a terceira idade, e dá para se pensar até numa quarta, é para isso, é para viver, não só sonhar, mas transformar alguns sonhos viáveis em realidade. Isso é possível só com a experiência. Então, assim, eu acho fantástico a recuperação da dignificação, né? Os idosos voltarem a sonhar. E nesse contato intergeracional do idoso com o jovem, os jovens vão aprender discernimento com o idoso vai aprender a sonhar como os jovens sonham. Isso é uma profecia de esperança que nós devemos tomar como para nós, né? Essa convivência intergeracional que traz benefício para os dois lados, os jovens terem sabedoria, visão, e os idosos terem sonho, voltar a ter perspectivas. Eu gostaria de ressaltar que muitas vezes o preconceito está no próprio idoso. Ele abaixando a cabeça e assumindo esse papel que é colocado, que é imposto para ele, jogado para ele, ele abraça de uma maneira como se fosse real, né? Não saindo mais de casa, isso não é só para jovem, não é mais, né? Não faço mais parte desse contexto, e se isolando cada vez mais, não tendo um lugar de fala dentro da família, se omitindo, porque se acha que não tem mais nada o que fazer. E muitos dos idosos param, congelam e ficam esperando a morte chegar. Né? Então, diante de... Está me ouvindo? Oi. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Provocar essa fala que tu deu agora, esperando a morte chegar, né? Então, tem uma situação que a gente pode pensar nessa exclusão por idade que aparece na situação profissional das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa vive uma vida de trabalho constante, vai chegando
certa idade e se aproxima o que nós chamamos de aposentadoria. Né? O termo aposentadoria, que muitos não têm contato no significado, tem a ver com a ideia de entrar no aposento. Né? Se aposentar tem a ideia de que eu não mais saio na vida social na rua, agora eu fico nos meus aposentos particulares, no meu cantinho. Né? Aí o que acontece muitas vezes é que a pessoa chega a uma certa idade, né, e se aposenta e não sai mais de casa. Quebra a vida social. E neste isolar-se socialmente, chega a muitos outros problemas, por exemplo, saúde, que vem a afetar a saúde mental, psicológica, né? A pessoa vai se desconectando dos amigos, das famílias, dos colegas de trabalho, né? E vai cada vez mais se fechando em um mundo particular, achando que este é o caminho da aposentadoria. Dá para pensar, Tatiana, Jacineide, Danielson, uma aposentadoria saudável, onde o idoso não se isole? Com certeza. Eu acho que eu gostaria disso. Não se aposentar. Quer dizer, eu deixei de trabalhar, eu sou só útil trabalhando. Mas você pode ser proativo de outras maneiras. Você pode ter sua aposentadoria e continuar na sociedade com outras maneiras. E se você parar, neurologicamente, tudo vai parar. Seu físico também. Então, o que eu posso fazer nessa idade? Por mais que meu corpo não é mais aquele, mas eu tenho algo para dizer e fazer. Eu tenho que ser proativo. Eu ainda estou jogada neste mundo. Então, eu tenho que fazer o melhor. Né? E o que eu posso fazer? Você pode fazer várias coisas. Ler um livro, ver uma série, sair para caminhar, fazer crochê, pode pintar um quadro. Quantos artistas nasceram depois dos 65, 70 anos, não é verdade? Então você pode fazer uma trilha, você pode fazer uma viagem, você pode ir para a beira da praia, falar com as pessoas, conversar. Você pode fazer um monte de coisa. Só o que você não pode fazer é ficar em casa achando que você não tem mais lugar no mundo. Essa é a questão. Só que você pode ser proativa sim, proativo sim. Os sonhos, eles só são renovados. Se você terminou um objetivo, comece outro. Saia de casa, caminhe, dê um bom dia, vá visitar um parente. Chegou o momento de você chegar e ver a vida de outra forma, é verdade? Não mais com aquele peso, mas você tem que viver. Também você não pode ser um peso para quem está em casa, não é verdade? Isso é um peso para você mesmo. Então, você pode sim ser proativo. De outras maneiras, se reinventar, se ressignificar. Ok. Passa a bola para a Jacineide. Isso, são dois pontos que eu achei bem interessantes aí. Quando o Josemar fala sobre entrar no aposento. Eu sei que a gente trabalha, né, a grande maioria das pessoas trabalha para um dia entrar nesse aposento. Sim, é natural. A gente quer ter um descanso, né? E aí, meu marido me chama muito a atenção, porque além de psicóloga, eu sou professora também, trabalho em escola pública há muitos anos, e o sonho de todo professor é entrar nesse aposento, né, se aposentar. E aí eu sempre falo, eita, faltam 3 anos, tá faltando 3 anos. E aí, para eu me dedicar somente à psicologia, porque agora eu estou dividindo. E aí meu marido fala assim, você não vai se aposentar, você vai receber seu benefício, que é devido, é justo, mas seu cérebro tem que continuar produzindo. Porque ele é um exemplo vivo, né? Se aposentou cedo, começou a trabalhar muito cedo e continua estudando, fazendo concurso, trabalhando, dando aula, enfim. Então é uma pessoa, assim como o Tati falou, proativa. Então, gente, não tem nada melhor no mundo do que a gente exercitar a mente, do que a gente exercitar o cérebro, fazendo tudo isso que ela falou e um pouquinho mais. E tocando num ponto que ela deu um exemplo, que foram as pessoas que começaram, né? Eu até fiz uma anotação e gostaria de dizer algumas. Né? Por exemplo, Lígia Fagundes Teles recebeu o prêmio Camões dela aos 82 anos, escrevendo.
né? A atriz americana Viola Davis, não sei se vocês já leram o livro dela, ganhou o primeiro Oscar aos 51 anos. Roberto Marinho começou a Rede Globo aos 60 ou 65, mais ou menos. 61, não é isso? E por aí vai. Esses padrões que a gente vai reforçando, né? Que o idoso não produz mais, que o idoso só tem que ficar em casa, né, esperando a morte chegar, se acolheu, não serve mais para nada. Isso a gente precisa quebrar, são padrões, são ideias, né? São mitos, e a gente precisa romper com isso. Porque tudo bem, a sociedade está envelhecendo, sim, é para envelhecer mesmo, porque a gente não quer morrer antes, a gente quer envelhecer com saúde, com vitalidade. Né? Eu fico muito feliz quando eu chego à academia e vejo tantos idosos, né, fazendo lá suas atividades físicas dentro da sua limitação, dentro daquilo que ele consegue fazer, e os professores lá ajudando, acolhendo, orientando. Eu fico maravilhada, porque é uma coisa rica hoje nessa sociedade excludente que a gente tem, né, preconceituosa. Então, quando você vê aquele que saiu, né, foi à rua e disse, não, eu vou fazer uma atividade física sim, eu vou fazer uma caminhada, eu vou no shopping comprar um livro, comprar um jogo da memória, um caça-palavras. Então isso é produtivo, é bom, nos anima, nos dá uma esperança, né, de uma sociedade menos preconceituosa e mais acolhedora. Eu acho que só não dá para ficar em casa nessa aposentadoria, só vendo Facebook e Instagram, vendo os outros vídeos. Então, no lugar de você ver gente postando fotos, vídeos, para você curtir a vida. Saia, porque esse meio está nos atrofiando. Saia, vá para a rua, faça algo, faça um crochê, pinte, vá caminhar, faça qualquer coisa, só não pare de viver. Essa palavra atrofia aí tem tudo a ver, assim, tudo aquilo que não se usa vai se atrofiando. Isso tem a ver com a musculatura e tem a ver também com o sistema nervoso, com o cérebro. Se a gente olhar para... Porque hoje a medicina proporciona, e também a qualidade de vida que se alcançou, né, de higiene, de condições e acesso, a gente está tendo uma longevidade maior, mas antigamente também existiam pessoas que viviam acima dos 90, próximo aos 100. Eu tenho um amigo muito querido meu na cidade de Cachoeira do Sul, que está com 105 anos, muito lúcido, me ensinou várias canções do tempo dele, né, que eu gosto de música, ele me ensinou, foi muito bom. E assim, mas o que tem a ver essas pessoas de antigamente, que conseguiram chegar acima dos 90, acima dos 100, o que tem em comum com todas elas? Uns vão dizer, porque comia assim, porque vivia em tal lugar. Não, tem várias coisas que se diferenciam, mas tem uma coisa em comum com todas. Todas, sem exceção, se mantiveram ativas. Por isso, não pode comer muita gordura, porque engordura envelhece. Mas a minha avó, com 102 anos, e comia salame e torresmo. Né? Então, mas qual é a diferença? Não tem tanto a ver, tem a ver com atividade, é não ficar isolado, é não ficar aposentado, né? Então, assim, eu tenho visto até a Lisa, né, que está nos ouvindo, também quero mandar um abraço para Daiane de Novo Xingu, que está nos ouvindo pelo Facebook, que tem um trabalho muito interessante com mulheres na cidade de Novo Xingu. Mas a Lisa falou que aos poucos esse conceito está mudando, né? Porque tem idosos que abandonam essa aposentadoria e vão para bailes, vão para grupos. E isso é uma característica importante, né? Ser ativo. Infelizmente, até nos grupos sociais que não deveriam, tipo grupos religiosos, muitas vezes que dos pontos positivos dos grupos tradicionais, como grupos religiosos, por exemplo, seria o respeito aos mais velhos, aos idosos, aos mais sábios. Infelizmente, essa triste moda também chegou nos meios religiosos, e alguns meios religiosos acabam limando a atuação de pessoas idosas que teriam muito a contribuir. Mas
no momento, se a gente não pode contar, agora eu vou falar direto para o idoso ou para aquela pessoa que está ajudando o idoso, nesse momento, né? Não para os nossos colegas profissionais da saúde, mas para o leigo mesmo. A gente não pode ficar esperando que a sociedade acolha o idoso, a gente não pode ficar esperando que fulano de tal, o poder público, não sei o que aconteça isso, mas sim nós, como familiares, como futuros idosos e como cuidando do idoso, o próprio idoso, nós temos que tomar nossa própria atitude. Se a sociedade não te reconhece, olha no próprio espelho e reconheça a ti mesmo a dignidade. Reconheça a capacidade que tu tem, a esperança, a experiência que tu tem, renova a tua esperança e vê dentro das possibilidades que tu tem à tua volta o que fazer para não se, entre aspas, aposentar, não se reter. O que dá para fazer? Né? Foi dado vários exemplos. Em algumas comunidades vai ter, sim, espaços comunitários de convivência. Em outras idades vai ter projetos, programas específicos para a terceira idade. Mas aonde não tem, nem assim impede de tu ter uma terceira idade de qualidade, desde que tu toma consciência. Eu tenho recebido, já estou encerrando só um ponto assim para... Há uns 20 anos atrás, eu falando com um profissional de saúde mental, e esse profissional de saúde mental falando há 20 anos atrás a respeito de um idoso, assim que, mas fulano de tal não adianta terapia, porque ele não tem mais condições de... O termo que ele usou foi reeducação. Olha só, reeducação. Né? E eu fiquei, há 20 anos atrás eu fiquei indignado com isso, porque eu tive diversos pacientes acima dos 60, dos 70, até dos 80, e todos eles aproveitaram. Todos eles aproveitaram. Então, assim, às vezes, os próprios profissionais caíram nesse preconceito e não perceberam que é possível, sim, aproveitar a qualidade de vida em todas as idades, inclusive nas idades mais avançadas. Não espere cair do céu. O que tu pode fazer? Tu pode dar uma caminhada em volta da quadra? Faça isso. Tu pode ir até a biblioteca, que hoje em dia vai ser uma felicidade tu ir até a biblioteca, porque ninguém mais vai lá. Vai lá, retira um livro, leia, sabe? Se tem 2 ou 3 amigos que estão na mesma situação, marquem com esses 2 ou 3 amigos e começam vocês mesmos fazer uma atividade juntos. E claro, tem lugares que já têm isso à disposição, mas quem não tem disposição, seja tu o pioneiro. Isso vai fazer bem para ti e vai fazer bem para a comunidade que tu está à volta. Ok. Acho que o Danielson, ele está fechando a nossa segunda rodada aí, quase dizendo os encaminhamentos finais já, né? Fazendo as orientações finais, né? Então, Mas muito bem, eu acho que nós fechamos. O colega que fez a frase de Freud, né? Tenho que trazer Freud, tenho que trazer o nosso querido amado Freud, que viveu um envelhecimento, e ele fala que o envelhecer tem que ser único, é de cada um, é individual, né? Então, como é a forma que... Aí vem a pergunta para todos nós. Como eu quero envelhecer? Eu quero chegar aos 100 anos. Quando chegar aos meus 100 anos, eu quero planejar mais 40 anos, 50. Mas é isso que eu pretendo. Como eu vou chegar? Quero chegar bem. Para isso, já estou fazendo atividade física. Então, dessa maneira única, cada um tem a sua maneira de envelhecer. E temos que envelhecer ou viver qualquer etapa da nossa vida com dignidade. Eu acho que isso é importante. Ter dignidade, de viver dignamente o envelhecimento. Com alegria, saber sim que tem espaço para nós e tem muitas coisas para ser vivida e para ser até mesmo de passado, vamos dizer assim. Por que não chegar numa certa idade e se reaproximar dos filhos, refazer, ressignificar, né? Por que não procurar um parente? Por que não ir para a igreja, como já foi colocado sobre isso aí, né? Mas esse é único. O que você, como idoso, ou o que você pode propor para a pessoa de uma maneira única? Única. Cada uma, né, Tati? Então a gente poderia fechar essa segunda rodada que a gente fez agora aqui,
com um resumão dizendo assim, a gente se aposenta assim, mas a gente não fica internado, né? A aposentadoria viva, não é se internar dentro de casa, é mais Manter a mente viva. social ainda. Porque antes a gente trabalhava não tinha tempo, agora a gente vai ter mais tempo para viver, né? Vida social continua com a aposentadoria, ok? Começando agora a terceira rodada da nossa conversa, né? Quero trazer para vocês uma parte meio chamada de conceitualização. A gente colocou no nosso tema da nossa live o que a gente chama de etarismo, né? Etarismo é um conceito da sociedade pós-moderna, capitalista, consumista, individualista e outras mais coisas problemáticas aí adiante, né? Mas são formas de viver que geram cada vez mais aquilo que nós chamamos de estereótipos. Tá? Os estereótipos, entre eles nós temos o etarismo. O estereótipo é aquela forma de tratar as pessoas com discriminação, com exclusão, seja pela cor da pele, seja pela roupa, seja pela forma de se vestir, pela forma do cabelo, ou mesmo pela idade que nós estamos falando aqui. Então, as pessoas criam estereótipos para justificar a sua própria maneira de excluir o outro, de isolar a pessoa, né? E aí nós estamos falando de uma sociedade que está cheia de estereótipos, né? Entre eles, então, etarismo, gente. O que é o etarismo, né? O etarismo, ele é um conceito que se subdivide em vários outros próximos a ele. Por exemplo, nós temos idadismo, que foca mais na questão da idade, é um outro conceito muito próximo, né? Etarismo tem a ver com o processo de envelhecimento, etário, tá? Idadismo tem a ver com a idade específica, quer dizer o quê? Todo mundo com 60 anos não presta mais, por exemplo. Tá? Ageísmo é outro termo parecido também, ageísmo, e outro termo também que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é velhofobia. Tá? Então é o seguinte, gente, ó, o conceito de etarismo, ele foi criado há mais ou menos 50 anos atrás, por um médico que trabalhava na área da gerontologia, um médico americano chamado Robert Huber. Tá? E o termo original que ele criou era ageísmo. Então, para dizer para vocês assim, ageísmo é uma outra forma de falar do mesmo termo etarismo. Só muda a linguagem, a forma de falar. Então, o termo original em inglês é ageísmo. Há quem prefira aportuguesar o termo original, transformando ele em etarismo. Tem o mesmo significado. É o preconceito às pessoas pela base na idade. Tá? E é praticado independente da fase da vida, mas aqueles que sofrem mais são os idosos. Tá? São aqueles que são mais excluídos da sociedade. Por isso nós falamos também dos asilos, as casas geriátricas, porque muitas vezes elas são usadas como uma forma de ocultar a pessoa com idade avançada com as suas doenças. Como disse um comentário aqui, não é fácil cuidar de uma pessoa idosa. Ela precisa carinho, precisa atenção. Muitas vezes, quando tem uma doença envolvida, precisa de uma gama extra de amor e afeição, né? Às vezes a festa que está inerente ao processo também para valer a pena a pessoa sentir-se valorizada, né? Enquanto vida, enquanto ser humano, né? Mas nós estamos aí com esse termo do idadismo, que é uma reinterpretação que está dizendo para nós que, independente da idade que a pessoa está, ela perde o valor na sociedade. Então, nós estamos aí também com uma outra forma de ver, que é a sociedade da beleza. Assim como nós temos a sociedade do consumo, temos a sociedade da beleza, que valoriza a estética. Então, é válido, tem valor na sociedade aquele que mais se parece com o jovem. Rosto bonitinho, sem rugas, sem manchas.
ditadura da beleza que impõe um padrão estético para a maioria das pessoas. Quem foge desse padrão estético, de alguma forma, sofre exclusão. Certo? E aí nós temos esse termo velhofobia, que tem a ver com toda a exclusão que se refere à situação de envelhecimento. É um medo constante de envelhecer, porque eu perco a minha beleza. Eu fujo do padrão estético. Ninguém vai mais me querer avaliar conforme o padrão de beleza que a sociedade impõe. Porque eu tenho cabelos brancos, ou porque eu engordo um pouco mais, ou porque eu fico mais na coluna e resisto e tenho que me arrastar para caminhar, ou porque eu tenho a voz cansada, ou porque minhas rugas, minhas marcas da vida acabam afugentando as pessoas que têm medo de se aproximar de mim, né? Ou mesmo as pessoas acabam não querendo envelhecer justamente com o medo de sofrer a exclusão. Certo? Então eu trago para vocês essas conceitualizações da terceira rodada, né? Para a gente falar um pouquinho desse sofrimento, desse medo constante de envelhecer. Passo a bola então para o... Tati, eu vou para a Tati de novo. Vai lá, Tati. Eu queria ressaltar que o índice de suicídio na fase de idoso é enorme, né? Porque também o medo de envelhecer, o medo dessas limitações que meu corpo apresenta. Por tudo isso que é colocado também, como já falei desde o começo, nós somos condicionados a pensar. Mas essa busca pela fonte da juventude, isso é antiquíssimo. Isso dentro da civilização, nós estamos vivendo e estamos em busca, ou é de chá, ou é de creme, essa busca pela fonte da juventude. Mas a juventude é algo também muito interno, porque eu tenho pacientes que têm 25 anos e parecem os idosos. Como eu tenho pessoas idosas que têm dentro de si uma energia, um vital enorme. Então, diante disso, como é que foi a sua pergunta mesmo? Desculpa, voltando ali. Como é que nós podemos superar essa visão e esse medo de envelhecer? Vivendo. Envelhecendo. Quebrando esses paradigmas. E trazendo novos horizontes para nós mesmos. Novas expectativas, nova visão de homem de mundo. Né? Por isso que o Freud coloca é único. Porque depende também de mim. Depende também de romper pensamentos que leva a isso a pensar que é obsoleto. Não tenho mais espaço nesse mundo, não me encaixo mais. Não, seu papel até o seu último minuto de vida. Você tem esse papel. Tá? Ok? Então, reforçando, isso que a Tati está trazendo para nós, que nós temos uma chance de dar continuidade sempre à significação da nossa vida, independente da idade, né? Então, trazendo agora a palavra para a Jacineide, que está nos ouvindo, colaborar conosco também sobre como vencermos esses estereótipos sociais aí e não nos apegarmos desse medo social da velhofobia. Jacineide? Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não aceitar. Não deixar, não introjetar esse preconceito, esses estereótipos dentro da gente. Mas para isso é preciso que se faça um trabalho psicoeducativo, né? É preciso que a gente tenha esse trabalho, esse cuidado com a saúde mental. Não permitindo que isso nos paralise, né? Mas aí eu sempre faço uma ressalva, né? Porque quando a gente fala, fica parecendo que é muito fácil, né? E a gente sabe que essas coisas não são fáceis, porque são construções lá dos primórdios, né? Como o Tati falou, das primeiras civilizações. Então, essas construções, esses construtos, eles não são fáceis de serem quebrados.
Então a gente é um passo de cada vez, não aceitando isso, procurando elevar a autoestima, procurando entender o seu valor, que você é muito mais do que aquilo que dizem de você, do que o estereótipo que se coloca em você. Para que é mais estereótipo do que nós baianos, né? Do que se ouve, do que se fala de baiano. E a gente não deixa de viver por isso, a gente não deixa de se amar por isso, a gente não deixa de se gostar e de se mostrar. E que fala que a gente é amostrado. Então, a gente precisa romper com essas barreiras. A gente precisa entender que é como as coitadas que falou, que a gente vai viver até o último suspiro. Então, esse ídolo, né, que tem na nossa sociedade, que esse prefixo esse sufixo é de doença. Então, é capacitismo, é etarismo, é homossexualismo, todos esses ismos para trazer essa carga doentia em cima da pessoa. É um peso muito grande. E graças a Deus que hoje a gente está vendo idosos aí que estão se reinventando, que estão vivendo, sem estar nem aí para o que pensam deles, para o que dizem deles. Eu acho isso massa. Eu amo isso, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha mãe é muito recatada, muito uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que não aceita, né, essa coisa de ficar parada aí dentro de casa esperando que os outros façam. Não, ela viaja, ela vem para cá, ela sai para receber a previdência dela, ela faz o que ela quer fazer. E ainda dá bronca na gente quando a gente diz que ela deve ter cuidado. Ela diz que é para a gente cuidar da nossa vida. Então, assim, é maravilhoso a gente ver isso, né? Porque os idosos estão rompendo mesmo. Claro que não são todos, a gente ainda precisa ver muito mais. E eu creio que a gente vai ver, né? Porque eles não estão aceitando esses estereótipos, eles não estão aceitando essa mordaça. Muitas vezes começa dentro de casa, com os próprios filhos, né? Muitas vezes querem até se aproveitar deles e querem colocar na cabeça que eles são inúteis, que eles não servem mais para nada, que até o dinheiro que eles têm, que eles ganham, eles não precisam mais. Quem precisa são os filhos, os netos e etc. Então a gente precisa se amar, se aceitar, se gostar, exercitar a sua espiritualidade, né? Trabalhar o seu físico, a sua saúde mental. E a gente vai ter ainda muitos anos pela frente com esses idosos aí que estão se superando a cada dia. Muito bem, Jacineide, muito obrigado. Vou pedir para o Daniel, se você tem um curtinho agora para fechar a rodada. O que você tem a dizer para nós nesse momento, Daniel? Não só complementar, os colegas estão tão primorosos nas colocações. Eu só vou dar alguns aspectos práticos a respeito do etarismo, lembrando, e a velhofobia, que não é só o medo da própria pessoa de envelhecer, mas também o medo a ojeriza do outro para com aquilo que é velho, para aquele que é idoso. Isso, do ponto de vista particular, se eu tenho medo e vergonha da minha velhice, eu estou doente. Mas se a pessoa demonstra ojeriza, né, isso é crime. E é bem interessante assim, a gente lembrar, do ponto de vista sociológico, que já faz parte há anos já, o Conselho Municipal do Direito do Idoso. Conselho Municipal do Direito do Idoso. Que praticamente ninguém sabe que tem. Né? Geralmente o pessoal fala muitas vezes do Conselho Tutelar, muito menos do que deveria, mas ainda se fala de... Mas quando se fala de Conselho Municipal de Direito do Idoso, o pessoal nem se dá conta. A não ser alguma, talvez, entidade que trabalhe com idoso, algum clube da terceira idade, ou alguma casa-lar que trabalhe com isso, daí se envolve com isso. Mas é importante para todos nós a gente estar a par disso, porque esse é o dispositivo social de controle quanto à velhofobia e de garantia dos direitos do idoso. Então, uma coisa assim que eu chamo a atenção, vamos ativar e ser mais participantes do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso aí na sua cidade. E uma coisa assim, do ponto de vista, se tu tens esse entusiasmo intrínseco de perceber, de correr atrás dos sonhos, de ver aquilo que tu tem para fazer, ótimo, coloque em prática, né, aquilo que eu falei antes. Mas às vezes a pessoa está num momento em que ela não consegue ter isso. Ela sabe que tem que sair dessa aposentadoria
opressiva que ela vive, mas ela não consegue ter um start. Nesse momento é importante buscar apoio, né? Buscar apoio profissional, apoio de psicólogos, apoio de assistentes sociais para fazer esse encaminhamento. O que não se pode é, como disse bem a Jocineide, né, é simplesmente internalizar esse preconceito, né, e viver com isso. A gente tem que lembrar, buscar reconhecer a dignidade em todo momento, particularmente na terceira idade. Obrigado. Muito bem, Daniel, para fechar a rodada, muito bom, né? Gente, então, com alegria, nós vamos fazer a abertura da última rodada do nosso bate-papo, tá? Onde cada um pode trazer a sua mensagem final também, para esse momento importante, né? Eu quero começar a quarta rodada com a contribuição da Lisa, que está nos acompanhando ali, que traz uma lembrança maravilhosa. Ela traz a Dona Irã Barbosa para nós, que é um grande, né? Grande nome, não tem como nós não agradecermos pela Lisa e por essa lembrança, né? Onde ela traz a frase especial: envelhecer é uma arte, né? Grande Dona Irã Barbosa, então. Então, começando essa quarta rodada com essa maravilhosa frase que a Lisa trouxe para nós. Muito obrigado, Lisa. E a todos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir em breve para esse compartilhamento dessa live, né? É muito importante contar com vocês para nós vencermos essas dificuldades que esses estereótipos sociais impõem. Nós temos que vencê-los, né? E um dos principais estereótipos é aquilo que nós, lá no começo da live, eu trouxe para vocês, que é a conexão entre a vida material e a vida relacional social, né? Onde nós consideramos velho, né? E jogamos fora tudo que, entre aspas, não presta para nós. E, consequentemente, né, as pessoas idosas, para muita gente, acabam sendo excluídas porque não servem para a sociedade, né? E nesse sentido, eu quero trazer para vocês um grande trabalho que nós temos que fazer enquanto membros dessa sociedade, que é diferenciar o que é velho e o que é idoso. O termo velho, ele está muito conectado com esse consumismo social, com esse consumismo material, né? Que coloca um valor e transforma a pessoa em coisa, em um bem supérfluo que pode ser descartado, né? Nós temos que diferenciar, então. Como é que eu posso diferenciar? Eu vou dizer essa diferença para vocês por meio de um pequeno poema que nós temos aqui. E vamos começar assim, gente. Ó. Velho é tudo que não presta. Idoso é diferente, porque idoso tem valor. Idoso é quem sente amor. Velho é quem sente saudade e amargura. Idoso é quem ainda se exercita. Velho é quem apenas descansa e reclama. Idoso é quem ainda sonha. Velho é aquele que apenas dorme. Idoso é quem tem um pouco mais de idade. Velho é quem perdeu a capacidade de sonhar e se divertir. Idoso é quem ainda se renova a cada dia que começa. E velho é quem se acaba a cada noite que termina. Idoso é quem ainda tem planos, quem ainda sonha. E velho é quem só tem recordações. Idoso, enfim, é quem tem rugas bonitas, porque as rugas são marcadas pela nossa experiência, pelo nosso sorriso e pela alegria de viver. As rugas simbolizam nossas vitórias e nossas dificuldades. Mas velho é quem tem rugas feias, porque são marcadas pela amargura e pelo mau humor. Enfim, é muito importante que nós reconheçamos que idoso é algo muito bonito. Velho é o pensamento retrógrado da discriminação. Concluímos. Idoso é quem tem rugas bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. Nunca esqueçamos, né? E velho tem rugas feias. Enfim, idoso e velho podem ter a mesma situação, ou o mesmo documento, mas a diferença
ela está na mente, está no coração e está nas atitudes. Que a gente acredite, somos idosos e nunca seremos velhos. Essa é a mensagem que eu encerro essa minha rodada. Passo a bola para os colegas agora, para cada um. Na ordem eu vou chamar a Jacineide e depois o Danielson e fechamos com a Tatiana para essa rodada de encerramento com a mensagem final. Jacineide, né? Vai lá. Sim. Eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto de ver o lado bom, bonito das coisas. Porque as pessoas fazem questão de mostrar pra gente, né? Então, se eu pudesse deixar hoje uma mensagem para cada pessoa idosa, é que você tem valor. Todo idoso tem valor, como todos nós temos. E que eles não precisam aceitar os estereótipos, não precisam aceitar que não prestam, que são descartáveis, que não merecem viver. Pelo contrário, já deixou um legado de ensinamento, de conhecimento, de contribuição social, familiar. Agora é hora de viver aquilo que sempre sonhou, que gosta de fazer, que gosta da forma como gosta de viver. Ainda tem muito tempo pela frente, ainda tem muita vida para viver e não se deve deixar, né, descuidar da saúde mental, da saúde física, da alimentação, da espiritualidade e viver, simplesmente viver, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar e os apelos sociais, esquecer essa cobrança, né? Obedecer ao que a sociedade, você tem que ser assim, você tem que ser assado, faz isso, não faz isso. Não, viver do jeito que for a melhor forma para viver. E nunca esquecer que saúde mental é vida. Se sua saúde mental está bem, o resto do corpo vai bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. Mesmo porque eu estou chegando, daqui a pouco sou idosa. Muito bem. Danielson. Quero agradecer primeiro a todos, né, por a equipe Mente Viva, né, por essa parceria. Foi muito bom também conhecer a colega Tati, a primeira vez que eu interajo com ela, foi uma bênção. Jacineide, Josemar, a gente já se conhece há um bom tempo, já tivemos outros trabalhos. E falando assim, todos nós estamos envelhecendo no momento que somos concebidos, começa o envelhecimento. As células, o envelhecimento não é o estágio, não é um significado de morte, mas o envelhecimento é um significado de estágio de vida. Nós estamos em envelhecimento o tempo todo. E precisamos aproveitar esses momentos, assim como a gente aproveitou a infância, assim como a gente pode ter aproveitado a juventude ou não, pode ter aproveitado a maturidade ou não, que a gente possa também aproveitar esse momento que a gente chama de envelhecimento. E eu gostaria de compartilhar um poema do Mário Quintana, que, aliás, continuou produzindo muito mais na terceira idade do que produzia quando jovem. E Mário Quintana escreveu o seguinte texto: deixe-me envelhecer sem compromisso e cobranças, sem a obrigação de parecer jovem e ser bonito para alguém. Quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou. Um amor para dividirmos tropeços dessa nossa última jornada. Quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança. Amar minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam. Deixe-me envelhecer com saudade e discernimento, sanidade e discernimento. Com certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir. Ter amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos. Quero envelhecer sem temer as rugas e meus cabelos brancos. Sem frustração, terminar a etapa final dessa minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas, nem me envolver com relações que não vão me fazer infeliz. Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas, ter a certeza que minha luta não foi em vão, teve um sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim.
Não quero ser um exemplo, quero dar um sentido ao meu viver. Ter serenidade, um sono tranquilo, andar de cabeça erguida. Fazer somente o que gosto, com a sensação de liberdade. Quero saber envelhecer, ser velho, consciente e feliz. Que nós possamos saber envelhecer e sermos velhos, conscientes, felizes. Velhos não, idosos, conscientes e felizes. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima conversa. Maravilha, vou passar para Tatiana. Então, quero agradecer a todos, a Elisete, que está presente, curtindo, ao Almir Siqueira, o companheiro, que também está curtindo, a Alissa, que está assistindo lá do Paraguai, um estudante de medicina, a todos que estão aí com a gente, que perdi aqui os nomes. Gostaria de falar que precisamos nos adaptar. Como tem a música do Titãs, né? Eu não vou me adaptar, mas precisamos nos adaptar. Que todo o decorrer de nossa vida não é fácil. Não é fácil ser criança, não é fácil ser adolescente, não é fácil viver a vida de adultez, né? Chegar na fase adulta, não é fácil também envelhecer. Realmente não é fácil, mas não é impossível. É maravilhoso. Não estamos perdendo, estamos ganhando. A cada segundo de vida estamos ganhando. Ganhando o quê? A vida. O pôr do sol, o amanhecer, né? Tantas coisas mais que a natureza nos entrega. Então, é momento de se adaptar, sim. É importante ter a saúde mental, física, o social e o espiritual, com certeza. Mas não temas. Não tenhas medo da velhice. A velhice é coisa boa. A gente tem muito o que falar e aprender sobre essa nova etapa. Eu também, qualquer dia desse, estou chegando, mas eu vou chegar com tudo. Entendeu? Eu quero ter 100 anos, botar o meu batom vermelho e voltar vivendo a minha vida loucamente. É isso que devemos pensar. Não é o fim, é um começo, é uma adaptação. Não tenha medo. Realmente, o seu rosto não era mais como antigamente, mas é o seu rosto que você tem agora. Que bom que você tem esse rosto, que bom que você tem esse corpo. Não é por isso que vamos deixar de viver ou simplesmente vamos precocemente acabar com a nossa vida. Não, a vida está só começando. Você ainda tem força para falar? Então fale, dance, prece. É isso que é importante. Quero colocar isso para cada um que está ouvindo, que não tenha medo, não temas. Que envelhecer é algo maravilhoso, porque estar nessa vida é maravilhoso. Só rapidinho. Muito bem. Você falou uma coisa interessante, né? Eu faço atividade física todos os dias com meu esposo. E às vezes eu levanto e digo, meu joelho está doendo hoje. Aí ele, que bom que você tem joelho para doer. Olha, ele não tem nada de linismo nele, né? Ele é pra frente. Então, gente, muito bem. Também, assim, ó, me ajuda todos os dias. Estamos sempre fazendo caminhada, atividade física, e ele também é motivador. Eu acho que é importante um ajudar o outro nessa caminhada. Ao envelhecimento, de uma forma digna. Sim, e rapidinho, um minuto. Quero agradecer, inclusive, ao meu esposo, que é a pessoa que mais me incentiva, que está aqui na live, todas as lives, ele pode estar morrendo de sono, mas ele está aqui. E hoje é nosso aniversário de casamento. Então, obrigada, meu marido, Fernando, meu amor, que está aqui comigo, meus sobrinhos, minha cunhada, todo mundo que veio prestigiar a gente. Isso é Salvador, né? Nesse calor, aí, essa coisa maravilhosa, o acolhimento. Tive em Salvador, fui muito bem recebida, amo Salvador. Essa energia maravilhosa. A gente só falta levar para casa, pegar assim e levar para casa. Cearense também é assim. Bom, então muito bem, né? A gente, pelo adiantado da hora, a gente poderia ficar até mais conversando, porque o assunto é rico, né? Eu até aprofundar mais, mas como eu seria muito bom. Né? Tudo bem. A gente tem que encerrar lá, então está chegando no final, gente. Então, para encerrar, quero deixar o convite para todos e todas que nos acompanharam aqui na live ou que ainda vão nos ouvir posteriormente, tá?
E nós, da equipe Mente Viva, estamos a seu serviço, a seu dispor. Somos um grupo de profissionais que está disposto a colaborar com o crescimento emocional, com o gerenciamento das emoções, com a sua saúde física e emocional. Então, pode contar conosco. Procure nas redes sociais aí, Equipe Mente Viva, no Instagram, no YouTube, você vai encontrar. E nos siga, né? Clique em seguir, nos ajude. Isso. Clique em seguir lá no YouTube, canal da Equipe Mente Viva, tá bom? Contamos com vocês. E queremos deixar um grande abraço para vocês, novamente, e nós estamos sempre à sua disposição. A saúde em primeiro lugar. Um abraço a todos. Beijo, fiquem com Deus. Abração, Até a pessoal. próxima.